A cafeteria em Pinheiros cheira a café coado e esperança, o que é dizer que cheira como toda a cafeteria em Pinheiros. Marcus Webb estava sentado em uma mesa de canto, revisando a pasta de planejamento do casamento de Emma Chen, quando a porta se abriu e uma mulher entrou com o tipo de deliberação cuidadosa que sugeria ter planejado essa entrada até o momento preciso. Sophie Chen não era o que Marcus esperava. Emma tinha mencionado que sua irmã viria ao primeiro encontro, mas a descrição de Emma, minha irmã Sophie, ela é brilhante mas meio quieta, não o havia preparado para a realidade de Sophie Chen. Ela usava um vestido cinza com o tipo de precisão que sugeria intencionalidade. Seu cabelo escuro estava preso impecavelmente. Ela carregava um caderno. E parecia, francamente, que preferiria estar em qualquer outro lugar. Sophie. Emma chamou, acenando para ela se juntar à mesa. Conseguiu vir. Sophie se aproximou lentamente, cuidadosamente, com o tipo de movimento deliberado que fez Marcos se perguntar se ela estava pensando em cada passo. Ela se sentou, tirou seu caderno, e olhou para ele em vez de para qualquer um deles. Essa é minha irmã Sophie, Emma disse alegremente. Sophie, esse é Marcus Webb. Ele vai nos ajudar a planejar o casamento. Ele é incrível. Todas as noivas que conheço usam ele. Marcus estendeu a mão através da mesa. Ótimo conhecer você, Sophie. Sophie olhou para sua mão por um momento que se estendeu demais, e depois a apertou. Seu aperto era firme mas rápido, como se estivesse seguindo um script que havia memorizado. Oi, ela disse. Sua voz era suave mas clara. Não tímida exatamente, mas medida. Como se estivesse contando suas palavras. Pela próxima hora, Marcus caminhou por sua visão para o casamento. Ele tinha um portfólio cheio de eventos bonitos que havia orquestrado, os locais, o timing, o fluxo do dia. Ele estava acostumado com mães e noivas e coordenadoras de casamento penduradas em cada palavra sua. Emma fez isso. Ela estava engajada e entusiasmada e cheia de comentários e perguntas. Sophie tomava notas. Ela não olhava para Marcus enquanto ele falava. Ela olhava para seu caderno, e sua caneta se movia em traços rápidos e precisos. Ocasionalmente, ela escrevia algo, pausava, sublinhava, escrevia algo mais. Mas ela não fazia perguntas. Ela não sorria. Ela não fazia os pequenos sons afirmativos que as pessoas geralmente fazem quando estão escutando e engajadas. Marcos se encontrou falando mais alto, gesticulando mais dramaticamente, tentando conseguir algum tipo de resposta dela. Era desconfortável, a ausência de sua reação. O fazia se sentir como se estivesse performando para uma sala vazia. E você, o que acha, Sophie? Ele perguntou finalmente, incapaz de lidar com o silêncio mais. Alguma coisa soa boa. Sophie olhou para cima de seu caderno. Ela olhou para Marcus, não bem nos olhos, mas em sua direção e disse, eu preciso de mais informação antes de poder formar uma opinião. Sobre o quê? Marcus perguntou. Sobre tudo, Sophie disse. Orçamento. Cronograma. O que Emma realmente quer versus o que ela acha que deveria querer. Número de convidados. Restrições dietéticas. O ambiente sensorial, iluminação, acústica, temperatura. Eu não posso oferecer input significativo com dados incompletos. Marcos sentiu algo como uma repreensão nessas palavras, embora ela as tivesse entregado completamente neutralmente. Justo, ele disse. Vou te mandar um questionário. Sophie assentiu e voltou para seu caderno. Emma estendeu a mão e tocou o braço de Marcos com desculpas, um gesto que deixou claro que ela estava ciente do estilo de comunicação incomum de sua irmã. Mas Marcos já estava planejando enviar para Sophie um esboço mais compreensivo do que precisavam dela. Se ela queria dados, ele forneceria dados. Ele não percebeu, naquele momento, que já estava começando a falar a linguagem de Sophie. O questionário que Marcos enviou era abrangente, 30 páginas de perguntas sobre o casamento, a visão, os detalhes. Ele estava esperando que Emma o preenchesse. Em vez disso, Sophie enviou de volta um documento de 40 páginas dela própria, com as perguntas do questionário respondidas em detalhe e várias seções adicionais que ela havia adicionado,
potenciais problemas sensoriais, timeline para tomada de decisão, análise de lista de convidados por tipo de personalidade e planos de contingência para situações imprevisíveis. Marcos se encontrou rindo enquanto lia. Essa mulher, que mal falava pessoalmente, havia escrito um ensaio. Seu próximo encontro era para discutir opções de local. Marcos havia reduzido para 3 locais. Ele havia agendado o encontro para uma terça à tarde. Quando Sophie chegou no local 15 minutos mais cedo, Marcos foi surpreso vê-la passeando pelo saguão, olhando para o chão. Oi, ele disse, se aproximando dela com cuidado. Você chegou cedo. Sophie olhou para cima. Eu queria me acostumar com o espaço antes do encontro. Ambiente sensorial diferente de casa. Eu preciso de tempo para me ajustar. Claro, Marcos disse, e ele estava percebendo até mesmo enquanto dizia que ele nunca, em qualquer encontro com qualquer noiva ou família, tivera alguém que explicitamente lhe dissesse que precisava de tempo de ajustamento. Era refrescantemente honesto. Eles foram para seu escritório, e Marcos mostrou para ela as opções de local em seu laptop. Enquanto ele falava, ele notou que as respostas de Sophie ainda eram medidas, ainda breves. Mas quando ele lhe fez perguntas específicas, e a acústica aqui? Como você se sente com a iluminação nesse espaço norte? Suas respostas ficaram detalhadas e pensativas. A acústica é problemática, ela disse sobre o primeiro local. Muitas superfícies duras. O som vai ricochetear. Vai ser opressor. Para a noiva. Marcos perguntou. Para qualquer um com sensibilidade auditiva, Sophie disse. Que inclui eu. Pode ser bom para a maioria dos convidados. Mas se estamos otimizando, devemos considerar sensibilidades sensoriais. Vou anotar isso, Marcos disse, e ele fez. Ele se encontrou interessado na perspectiva de Sophie de uma forma que não tinha esperado. A maioria das pessoas que planejavam casamentos pensavam em estética e orçamento e se a noiva gostava da cor das flores. Sophie pensava sobre viagem de som e qualidade de iluminação e regulação de temperatura. Posso te fazer uma pergunta? Marcos disse. Você sempre pensa sobre as coisas assim? Como, muito sistematicamente. Sophie ficou quieta por um momento. Sim, ela disse finalmente. É só como meu cérebro funciona. Eu noto padrões. Detalhes. Eu penso em sistemas e dados. A maioria das pessoas acha tedioso. Eu não acho, Marcos disse. Eu acho útil. Sophie olhou para ele, brevemente, mas diretamente, e por um momento, Marcos viu algo em seu rosto. Alívio, talvez. Reconhecimento de que alguém não pensava que ela era estranha pelo jeito que sua mente funcionava. A gente deveria ver os locais pessoalmente, Sophie disse. Não só virtualmente. Eu preciso da experiência sensorial. Tá, Marcos concordou. Deixa a gente agendar isso. Enquanto ele estava a caminho da porta de seu escritório com ela, Marcos perguntou, então há quanto tempo você trabalha com design gráfico? 12 anos, Sophie disse. Eu trabalho em casa. É melhor assim. Eu consigo controlar o ambiente. Você já se encontra com clientes? Marcos perguntou. Sophie assentiu. De formas planejadas e estruturadas. Videoconferência geralmente. Quando eu tenho que me encontrar pessoalmente, eu me preparo extensivamente. Eu sei o que a reunião vai cobrir. Eu sei onde a gente vai estar. Eu consigo lidar com isso. Faz sentido, Marcos disse. E ele percebeu que ele realmente queria dizer isso. Nas próximas semanas, eles visitaram os 3 locais juntos. O que mais impressionou Marcos foi o quão seriamente Sophie levou cada um. Ela chegaria cedo e passaria tempo apenas observando o espaço. Ela anotaria a iluminação, os sons, a temperatura. Ela faria perguntas específicas sobre fluxo de multidão e acústica. E depois, posteriormente, ela mandaria para ele feedback escrito detalhado. Local A. Iluminação problemática, fluorescente, cria sombras duras. Acústica pobre devido ao teto de catedral. Controle de temperatura incerto. Exigiria modificações extensas. Não recomendado a menos que sistema de iluminação modificado instalado. Local B.
excelente iluminação natural, boas propriedades acústicas, temperatura regulada, área de cerimônia ao ar livre manejável se clima controlado. Recomendado com modificações menores. Local C, desconhecido. Requer visita de site adicional. Não consegui avaliar adequadamente nível de ruído durante horas de pico. Preciso voltar quando staff completo presente. Marcos mostrou essas notas para Emma, e Emma riu. Isso é Sophie, ela disse. Ela é incrivelmente minuciosa. Ela nota coisas que outras pessoas perdem. Eu confio completamente em sua avaliação. Mas o que Marcos notou foi diferente. Ele notou que Sophie tinha visitado o local uma segunda vez, sozinha, para testar o nível de ruído durante horas de pico. Ela tinha enviado para ele um e-mail de acompanhamento. A acústica do local é problemática durante o horário de serviço. Vozes de staff carregam. Barulho de cozinha audível na sala principal. Não adequado para alguém com sensibilidade auditiva. Recomendo local B. Por um momento, Marcos se encontrou se perguntando, era Sophie descrevendo o que seria problemático para ela? Ou era ela falando em geral? Ele não perguntou. Mas ele começou a prestar atenção diferentemente no que Sophie dizia. O ponto de virada veio durante uma visita de site final para o local B, que eles havia selecionado. Marcos estava passando pela limpeza final com o gerente do local, anotando detalhes sobre configuração, timing, acessibilidade. Sophie estava de pé de lado, observando. O gerente do local estava fazendo perguntas em rápida sucessão, e Marcos estava respondendo entusiasticamente, gesticulando expansivamente, performando o papel do coordenador de eventos confiante. Em um ponto, o gerente perguntou sobre a configuração da cerimônia, e Marcos disse, a gente descobre isso. A gente é flexível. A gente pode pivotar se necessário. Não, Sophie disse baixo. Tanto Marcos quanto o gerente do local viraram para olhar para ela. A gente não pode pivotar, Sophie continuou, sua voz calma mas firme. Emma precisa de estrutura e previsibilidade. Ela precisa saber exatamente como o dia vai fluir. Pivotagem cria incerteza, que cria estresse. A gente precisa de um cronograma detalhado e planos de contingência para cenários específicos, não flexibilidade geral. O gerente do local parecia confuso. Marcos sentiu algo mudar dentro dele, um reconhecimento de que Sophie não estava sendo difícil ou rígida. Ela estava sendo pensativa sobre o que realmente servia a noiva. Você está certo, ele disse para Sophie. Esse é um bom ponto. Depois que o gerente do local saiu, Marcos se virou para Sophie. Como você sabia isso sobre Emma? A necessidade por previsibilidade. Ela me contou, Sophie disse. Não explicitamente. Mas eu conheço ela minha vida toda. Eu entendo como sua mente funciona. Ela gerencia estresse através de planejamento e estrutura. Ela fica ansiosa com ambiguidade. Portanto, o planejamento do casamento deveria acomodar isso. Maioria das pessoas não pensa tão cuidadosamente sobre as necessidades de outras pessoas, Marcos disse. Maioria das pessoas não leva o tempo para observar, Sophie disse simplesmente. Eu faço. É uma das formas que eu compeno minhas dificuldades com interpretação social. Ela pausou, como se estivesse decidindo se deveria continuar. Situações sociais geralmente me são opacas, ela disse. As regras não escritas, os significados implícitos, o que as pessoas realmente querem versus o que elas dizem que querem. Então eu observo cuidadosamente. Eu escuto o que as pessoas dizem explicitamente. Eu noto padrões. Isso me ajuda a entender. Marcos ficou quieto por um momento. Isso soa exaustivo, ele disse. Sophie disse. Mas também é acurado. Eu perco pistas sociais que outros captam naturalmente. Mas eu noto coisas que eles não porque eu estou realmente prestando atenção em vez de assumir que eu sei o que alguém quer dizer. Eles estavam de pé na sala de recepção vazia, e Marcos se encontrou vendo o espaço diferentemente através das observações de Sophie. Ela não estava sendo fria ou rígida. Ela estava sendo cuidadosa. Intencional. Genuína. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Marcos disse. Sophie olhou para ele, esperando.
Por que você concordou em ajudar com o planejamento do casamento? Parece que, muito contato social para alguém que acha situações sociais difíceis. Sophie ficou quieta por um longo tempo. Emma pediu para eu, ela disse finalmente. E eu amo Emma. Quando as pessoas que você ama pedem ajuda, você ajuda elas, mesmo se é difícil. Isso é o que família é. Havia algo tão honesto naquela declaração que Marcos sentiu fisicamente. Sem equivocação. Sem desculpa. Só, eu faço coisas difíceis para pessoas que eu amo. Para o registro, Sophie continuou, ter você aqui faz isso mais fácil. Você comunica diretamente. Você não espera que eu adivinhe o que você quer. Você faz perguntas explícitas. Você parece estar aprendendo como eu penso, em vez de esperar que eu aprenda como você pensa. Isso é incomum. Mas bom. Marcos percebeu, com alguma surpresa, que ele se importava com a opinião dela. Não porque ela era cliente ou colega, mas porque seu reconhecimento de seu esforço em entendê-la sentia-se importante. Eu estou aprendendo também, ele disse. Você me faz pensar sobre as coisas diferentemente. Sophie assentiu. Isso é como deveria ser, ela disse. Quando duas pessoas passam tempo junto, elas deveriam mudar uma a outra. À medida que o planejamento do casamento progrediu, Marcos e Sophie começaram a se encontrar regularmente, só os dois. Eles discutiam locais, flores e cronogramas, mas progressivamente, suas conversas começaram a se desviar em território mais pessoal. Uma tarde, eles estavam no apartamento de Sophie, revisando opções de cronograma. Sophie tinha feito chá, que ela perguntou se ele queria antes de fazer outro pequeno gesto de consideração que Marcos estava começando a notar sobre ela. Ela pensava sobre o que as pessoas precisavam antes de assumir. O apartamento era organizado de uma forma que sugeria que Sophie tinha escolhido deliberadamente cada elemento. Tudo tinha seu lugar. Os móveis eram simples e funcionais. Havia plantas no peitoril da janela, e livros organizados por cor. Sentia como um espaço desenhado para a calma. Eu tenho uma pergunta, Sophie disse, sentando-se através de Marcos com seu próprio chá. Por que você faz isso? Planejamento de casamentos. Você claramente não foi para a escola para isso. Você é arquiteto. Você poderia desenhar prédios. Por que casamentos? Marcos se recostou, surpreso pela diretividade da pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso, ele disse. Eles deveriam, Sophie disse. Parece importante saber por que as pessoas fazem o que fazem. Não só o que eles fazem, mas a razão embaixo. Então Marcos contou para ela. Ele contou sobre o negócio de planejamento de casamento de sua mãe, e como ele havia crescido vendo sua mãe criar eventos bonitos. Como ela havia passado esse negócio para sua sócia quando se aposentou, e Marcos sempre tinha sentido que isso era algo que ele poderia fazer diferentemente, trazer sensibilidade de arquitetura e design para planejamento de eventos. Ele contou para ela sobre relacionamentos anteriores que acabaram porque ele estava muito focado em trabalho, muito superficialmente encantador, não capaz de profundidade genuína. Sophie escutou sem interromper. Quando ele terminou, ela disse, então você é bom em fazer coisas bonitas, mas você lutou com fazer conexões genuínas. Isso é interessante. Isso é um problema. Marcos perguntou. Eu não sei, Sophie disse. Você acha que é? Marcos pensou sobre isso. Eu não tenho certeza, ele admitiu. Casamentos são sobre beleza e perfeição momentânea. Mas eles também são sobre duas pessoas se comprometendo com algo real. Eu acho que eu estive muito focado na beleza e não bastante na realidade do que estamos realmente celebrando. Soa como você está mudando, Sophie observou. Talvez, Marcos disse. Ele pausou. Posso te fazer algo pessoal? Por que você é tão sozinha? Eu não digo isso Kindle. Mas Emma mencionou que você principalmente trabalha de casa, não tem um círculo social enorme. Por quê? Sophie ficou quieta por um longo tempo. Ela olhou para seu chá, e seus dedos traçaram a borda da xícara. Porque eu sou exaustiva de estar perto se você não está me esperando, ela disse finalmente. Eu não faço contato visual. Eu não capto pistas sociais.
Eu às vezes fico em silêncio no meio de conversas porque eu preciso processar o que alguém disse. Eu tenho interesses específicos e eu falo sobre eles em profundidade, mesmo quando outras pessoas não estão interessadas. Eu preciso de informação antecipada sobre situações sociais. Eu tenho sensibilidades sensoriais. Eu preciso de rotina. Eu preciso de previsibilidade. Ela olhou para Marcos. Maioria das pessoas acha tudo isso frustrante. Elas pensam que há algo errado comigo que eu deveria consertar. Eventualmente, eu fico cansada de tentar ser alguém que eu não sou. É mais fácil estar sozinha do que estar constantemente sentindo que estou falhando em ser humana. Sophie, Marcos disse, e ele estava ciente de que sua voz tinha mudado, ficado mais suave, mais séria. Não há nada errado com você. Não há. Sophie perguntou. Eu tenho uma condição neurológica que torna funcionamento social normal difícil. Você tem autismo, Marcos disse com cuidado. Isso não é uma condição. Isso é só como você está conectada. E as coisas que você está descrevendo, elas não são fracassos. Elas são diferenças. E algumas daquelas diferenças são realmente forças. Tipo o quê? Sophie perguntou, e ele podia ouvir em sua voz que ela genuinamente queria saber. Tipo prestar atenção, Marcos disse. Tipo pensar profundamente sobre coisas. Tipo ser honesta. Tipo se importar o suficiente com as pessoas que você ama para fazer coisas difíceis para elas. Tipo notar o que realmente importa em vez de só passar pela vida como todo mundo. Tipo ser alguém completamente você mesma sem apologias. Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas. Ela as piscou rapidamente, como se chorar fosse uma malfunção. Eu nunca tive alguém me explicar assim, ela disse baixo. Bem, eu estou, Marcos disse. Sophie, você é uma das pessoas mais impressionantes que eu já conheci. Você é inteligente, pensativa e genuinamente boa. Se outras pessoas não conseguem ver isso, esse é o problema delas. Não é um defeito em você. Sophie assentiu, mas ela não disse nada. Ela estava sentada lá, segurando seu chá, e Marcos percebeu que ela estava chorando em silêncio. Ele estendeu através da mesa e pegou sua mão. Ela não puxou. Obrigada, ela disse finalmente. Por quê? Marcos perguntou. Por me ver, Sophie disse. É raro. A maioria das pessoas vê alguém que não se encaixa e eles começam a tentar me fazer se encaixar. Você não está fazendo isso. Você está realmente me olhando. Marcos apertou sua mão gentilmente. Isso é porque há muito a se olhar, ele disse. Uma semana depois, Sophie pediu para Marcos vir para seu apartamento e ela contaria para ele sobre ser autista. Ela disse dessa forma como se estivesse lhe oferecendo algo precioso, que, ele percebeu, era. Eles se sentaram em seu sofá, e Sophie tinha preparado notas, um documento literal que descrevia sua jornada. Eu fui diagnosticada aos 30, ela começou. Tarde. Porque eu sou mulher e eu era boa em mascarar. Isso é o que a gente chama, quando pessoas autistas escondem suas características para se encaixar. Eu era autoalcançando na escola. Eu fui para a faculdade. Eu consegui um bom trabalho. Mas eu estava exausta o tempo todo. Eu estava mascarando constantemente, forçando mim mesma a fazer contato visual, participar de small talk, parecer interessada em coisas que eu não me importava, ficar sentada quieta, gerenciar minha experiência sensorial. Ela descreveu seu burnout, como isso se manifestava como depressão e ansiedade, como ela não conseguia descobrir porque ela estava lutando quando, no papel, sua vida era boa. Eu comecei terapia, Sophie continuou. E meu terapeuta perguntou se eu alguma vez tinha considerado que eu poderia ser autista. Eu pensei que era ridículo. Autismo era algo que crianças tinham. Autismo era muito óbvio. Mas aí eu comecei a pesquisar, tudo fez sentido. De repente, todas as coisas que eu tinha pensado eram defeitos de caráter tinham uma explicação. O que mudou depois do diagnóstico? Marcos perguntou. Nada e tudo, Sophie disse. O diagnóstico não mudou quem eu sou, mas mudou como eu me entendi. Isso me deu permissão de parar de tentar ser neurotípica. Eu poderia trabalhar de casa. Eu poderia limitar interações sociais.
Eu poderia ir para festas e sair cedo. Eu poderia contar para as pessoas ser explícita sobre o que eu queria delas. Eu poderia dizer para as pessoas que eu precisava de tempo para processar antes de responder para situações sociais. E eu poderia parar de me odiar por não conseguir fazer as coisas que vinham naturalmente para outras pessoas. Sophie puxou sua manga um pouco, e Marcus viu marcas no seu pulso. Cicatrizes velhas. Isso foi antes, Sophie disse tranquilamente. Antes de eu entender que eu não era quebrada. Eu pensei se eu só tentasse duro o suficiente, eu poderia ser normal. Eu tentei muito duro. Isso quase me matou. Marcus sentiu seu peito apertar. Sophie. Eu estou bem agora, Sophie disse firmemente. Eu estou dizendo isso não por simpatia, mas então você entenda o que isso significa quando eu digo que eu sou melhor sozinha do que em situações sociais constantes que não me aceitam. Estar sozinha não é triste. Ser constantemente rejeitada enquanto tentando ser alguém que eu não sou, isso era triste. Perigoso, até. Ela olhou para Marcus diretamente. O fato que você não está tentando me mudar, que você está me aceitando exatamente como eu sou, isso importa. Mais do que eu consigo explicar. Marcus se moveu mais perto de Sophie. Ele fez o que ele queria fazer, que era pegar sua mão e segurá-la gentilmente. Eu não estou indo a lugar algum, ele disse. Sophie assentiu. Ela apertou sua mão. E aí ela soltou, mas não de uma forma que sentia como rejeição. Ela soltou então ela pudesse se virar e envolver seus braços em volta dele em vez disso. Ela o segurou apertado, e Marcus a segurou de volta, e eles ficaram assim por um longo tempo. Mas intimidade cria oportunidades para machucado, e Marcus e Sophie descobriu isso durante um encontro de planejamento de casamento com Emma e seu noivo, David. O encontro foi em um restaurante, sugestão de David, porque ele queria fazer algo divertido. Marcus podia ver imediatamente que isso seria difícil para Sophie. O restaurante era barulhento, lotado, e o ambiente sensorial era caótico. Sophie chegou cedo e tinha garantido uma sala privada, que ajudou, mas ela ainda estava overestimulada. No meio do encontro, David mencionou algo sobre querer convidar o ex-namorado de Sophie para o casamento. Eu não sabia que você tinha um ex-namorado, Marcus disse para Sophie, e ele ouviu em sua própria voz que algo tinha mudado. Algo possessivo e desconfiado tinha entrado em seu tom. Sophie o olhou, e ele podia vê-la processando isso, tentando entender por que ele se sentia incomodado. Eu tinha, ela disse com cuidado. Anos atrás. A gente namorou por 3 meses. Isso terminou quando ele realizou que eu não ia mudar quem eu sou para se encaixar no que ele queria. Você ainda tem sentimentos por ele? Marcus perguntou. Não, Sophie disse. Eu não. Foi muito tempo atrás, e eu era uma pessoa diferente então. Eu ainda estava mascarando. Eu estava tentando ser alguém que eu não era. Mas David tinha se movido para outros tópicos, e Marcus se encontrou em uma espiral. Ele estava se perguntando se Sophie tinha estado mascarando com ele também. Ele estava se perguntando se sua atração para ela foi baseada em uma versão de Sophie que eventualmente desapareceria. Ele estava se perguntando se ele era o cara tentando mudá-la depois de tudo, só fazendo isso sutilmente, ao aceitá-la, ao fazê-la se sentir segura o suficiente para deixar sua guarda cair. Depois do encontro, Marcus e Sophie estavam andando para seus carros, e Marcus disse, posso te perguntar algo? Claro, Sophie disse. Você está mascarando comigo. Marcus perguntou. Ou o que eu vejo com você é realmente quem você é? Sophie parou de andar. Ela se virou para olhar para ele. Isso é o que você tirou daquele encontro. Que eu poderia estar fingindo quem sou. Eu não sei, Marcus disse. Eu quero saber se o que temos é real. O que faz você achar que não seria? Sophie perguntou, e havia dor em sua voz agora. Eu não mascaro mais, Marcus. Eu não posso. O mascaramento quase me matou. Quando eu estou com você, eu sou eu. Isso não é um máscaro. Isso é uma escolha. Eu estou escolhendo ser com você exatamente quem eu sou, e isso é aterrorizante porque significa que se você vai embora, eu vou saber que é porque de quem eu realmente sou.
Esse é o ponto todo de não mascarar mais, aceitando que algumas pessoas não vão gostar da verdadeira eu. Marcos sentiu seu peito apertar. Eu não quis dizer. Sim, você quis, Sophie disse. Você ouviu que eu tinha um ex-namorado e você imediatamente assumiu algo estava errado. Você ouviu que ele não funcionou e você o fizeste sobre você, sobre se eu estava sendo autêntica com você. Você transformou meu histórico em uma ameaça em vez de simplesmente aceitar o que eu estava te contando. Isso não é justo, Marcos disse. É justo. Sophie perguntou. Você tem estado tão compreensiva sobre autismo, e eu aprecio isso. Mas compreensão não é a mesma coisa que aceitação. Você entende intelectualmente. Você não realmente aceitou que eu venho com complexidade. Você não aceitou que eu tenho um histórico, que eu faço decisões que você talvez não concorde, que às vezes eu vou fazer coisas que não fazem sentido da sua perspectiva. Sophie. Eu preciso de tempo, Sophie disse. Para pensar sobre isso. Sobre se eu posso confiar em você para realmente me aceitar, ou se você está só tolerando-me enquanto eu sou conveniente. Ela entrou em seu carro e dirigiu, deixando Marcos de pé no estacionamento, percebendo que ele tinha acabado de fazer a coisa que ele estava aterrorizado de fazer. Ele havia rejeitado a Sophie real em favor de quem ele pensava que ela deveria ser. Por 3 dias, Sophie não respondeu para as mensagens de Marcos. Ele mandou cuidadosamente pedidos de desculpas, redação, explicações, tentativas de reconciliação. Ela não respondeu a qualquer deles. Ele ficou progressivamente desesperado, o que o surpreendeu. Ele não era pessoa desesperada. Ele era confiante e bem-sucedido e geralmente confortável com a trajetória de sua vida. Mas a ideia de perder Sophie o mandou em pânico que ele não tinha esperado. Finalmente, Sophie concordou em se encontrar com ele em uma cafeteria. Ela chegou no tempo certo, mas se sentou através dele em vez de perto, uma barreira física que deixou claro que isso era conversa difícil. Eu estive pensando, Sophie disse sem preâmbulo. Sobre nós. Sobre se isso pode realmente funcionar. O coração de Marcos caiu. Sophie. Deixa eu terminar, ela disse. Eu estive pensando sobre o que aconteceu no restaurante. E eu realizo que eu entrei aquele encontro já ansioso porque do ambiente sensorial. Minha comunicação provavelmente foi menos clara do que poderia ter sido. E você reagiu para isso assumindo algo estava errado, que talvez não foi completamente irrazoável. Foi irrazoável, Marcos disse. Eu estava sendo possessivo e assustado, e eu projetei isso em você. Sim, Sophie concordou. Mas aqui está o que eu estive pensando. Eu vou sempre ser assim. Eu sempre vou ter dias onde o input sensorial é demais e eu não sou tão presente como poderia ser. Eu sempre vou precisar de mais aviso antecipado do que você provavelmente quer dar. Eu sempre vou ter interesses específicos que você não compartilha. Eu sempre vou lutar em multidões e em grandes eventos sociais. Eu sempre vou ser exaustiva às vezes. E eu preciso saber se você pode realmente lidar com isso a longo prazo, ou se você eventualmente vai me ressentir por isso. Sophie, eu não. Você precisa pensar sobre isso seriamente, Sophie disse. Não só intelectualmente, mas realmente pense se você quer isso. Porque se você não quer, eu preciso saber agora. Eu não consigo passar meses ou anos com você e aí você realiza que você não consegue aceitar quem eu sou. Isso machucaria demais. Marcos ficou quieto por um momento. Você não é demais, ele disse finalmente. Machucaria demais. Marcos ficou quieto por um momento. Você não é demais, ele disse finalmente. Você não sabe isso ainda, Sophie disse. Você me conhece durante os bons tempos, quando eu sou bem regulada e o ambiente sensorial é manejável. Você não tem me visto durante um meltdown. Você não tem me visto durante Autistic Burnout. Você não passou uma semana comigo quando eu sou muito sobrecarregada para sair de casa. Você não tem que lidar com eu precisar de cancelar planos porque o estresse de sair é demais. Você não realmente sabe o que você está assinando. Então me conta, Marcos disse. Me conta sobre as partes difíceis. Me conta o que eu preciso saber. Então Sophie fez. Ela descreveu Autistic Burnout,
quando sua capacidade para mascarar e interação social ficou tão depletada que ela essencialmente desligava. Ela descreveu Sensory Meltons, onde overwhelming input criou um tipo de overwhelming emocional e físico que a deixava incapaz de funcionar. Ela descreveu a depressão que às vezes acompanhava esses estados, o desespero, a certeza que ela seria sozinha para sempre porque quem poderia lidar com isso. Quando fica ruim, Sophie disse, eu mal consigo cuidar de mim mesma. A ideia de também gerenciar as necessidades de outra pessoa sente impossível. E eu odeio isso em mim. Eu odeio que eu não consigo ser a pessoa fácil e flexível que neurotípicas pessoas são. Sophie Marcus disse, eu não quero fácil. Eu te quero. Isso é o que você pensa agora, Sophie disse. Mas em 6 meses? Em 1 ano. Marcus pegou um respiro. Ele entendeu que Sophie estava assustada. Ela tinha experimentado o amor de outras pessoas sendo condicional em ela ser de uma certa forma, sendo fácil, sendo menos autista. E ela era aterrorizada daquilo acontecer de novo. Eu não consigo prometer que eu nunca vou bagunçar, Marcus disse cuidadosamente. Eu não consigo prometer que eu sempre vou entender. Mas eu posso prometer que eu vou tentar. E quando eu falhar, eu vou manter tentando. E se isso ficar muito para mim, eu vou te contar isso explicitamente, em vez de deixar ressentimento se construir. Eu posso prometer que eu vou te perguntar o que você precisa em vez de assumir. Eu posso prometer que eu vou aceitar que você vai ter dias difíceis e isso não é um reflexo de como você se sente sobre mim ou nosso relacionamento. Isso é muitas promessas, Sophie disse baixo. Eu sei, Marcus disse. Mas eu quero dizer cada uma. Sophie ficou quieta. Aí ela estendeu através da mesa e pegou sua mão. Eu preciso ir para casa e processar isso, ela disse. Você pode me dar alguns dias? Claro, Marcus disse. Leva o tempo que você precisar. Mas Marcus não esperou por Sophie chamar. Em vez disso, ele fez algo que provavelmente deveria ter feito antes. Ele chamou seu terapeuta. Eu não acho que eu sou capaz de estar com alguém longo prazo, Marcus contou para ela. Eu continuo sabotando coisas. E agora eu estou assustado que eu vou sabotar isso, e eu realmente não quero. Seu terapeuta perguntou para ele sobre Sophie, sobre o que ele sentia quando estava com ela. Tudo, Marcus disse. Eu sinto tudo. Eu sou aterrorizado e entusiasmado e grato e confuso o tempo todo. Quando eu estou com ela, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero realmente sentir coisas em vez de só passar pelos movimentos. Mas eu também sou aterrorizado que eu vou foder isso, que já meio que fiz. Por que você acha que você sabotou as coisas? Seu terapeuta perguntou. Porque Marcus disse lentamente, para a primeira vez na minha vida, eu sou realmente vulnerável. E quando você é vulnerável, pessoas conseguem te machucar. Eu acho que eu criei aquele conflito com Sophie porque se ela me rejeitava, pelo menos eu teria algum controle sobre isso. Melhor push away do que esperar ser abandonado. E como isso funcionou? Seu terapeuta perguntou. Mal, Marcus admitiu. Ela me chamou. Ela me fez olhar para o fato que eu estava projetando meu próprio medo em cima dela. E agora eu tenho que escolher realmente me comprometer com isso, ou deixá-la ir. O que você quer fazer? Seu terapeuta perguntou. Eu quero estar com ela, Marcus disse. Eu quero descobrir como realmente amar alguém. Eu quero ser a pessoa que ela merece. E como você vira essa pessoa? Seu terapeuta perguntou. Marcus sentou com aquela pergunta por um longo tempo. Aceitando que eu não tenho todas as respostas. Perguntando em vez de assumindo. Sendo presente em vez de performar. Escolhendo ela, uma vez após outra, até mesmo quando é difícil. Quando Marcus deixou seu terapeuta escritório, ele tinha plano. Ele ia fazer algo que nunca tinha feito em um relacionamento antes. Ele ia ser completamente honesto. Marcus mostrou para cima no apartamento de Sophie na manhã de sábado com café, o tipo específico que ela gostava, que ela tinha mencionado uma vez 3 semanas atrás, e uma carta. Uma carta real, à mão escrita. Eu estive pensando sobre o que você disse, Marcus contou para ela. Sobre se eu realmente consigo lidar com isso. E eu realizei que a pergunta não é se eu consigo lidar.
A pergunta é se eu estou disposto a mudar quem eu sou para ser o tipo de pessoa que consegue amar você bem. Ele entregou para ela a carta. Sophie a abriu com cuidado e leu. Sophie. Eu preciso dizer algumas coisas claramente, então não há espaço para mal entendimento. Eu te amo. Não apesar de seu autismo. Não porque eu acho que é especial ou único ou inspirador. Eu te amo porque você é pensativa e honesta e brilhante e gentil. Eu amo a forma que você nota coisas que ninguém mais nota. Eu amo a forma que você pede perguntas esclarecedoras quando você não entende algo. Eu amo a forma que você se importa com as pessoas que você ama, até mesmo quando é difícil. Eu te amo exatamente como você é. Eu não tenho sido ótimo em mostrar isso. Eu tenho estado assustado. Eu tenho estado preocupado que eu não sou o suficiente para você. Eu tenho estado projetando minhas próprias inseguranças em você. Eu tenho estado fazendo sua experiência sobre meus sentimentos em vez de focar no que você realmente precisa. Eu vou fazer melhor. Não porque eu acho que você precisa ser consertada ou eu preciso consertar você, mas porque você merece alguém que realmente te escolhe cada dia. Alguém que aceita todos de você, não só as partes que são fáceis. Você perguntou se eu consigo lidar com seu autistic burnout, seus meltdowns, sua necessidade para rotina e previsibilidade. A resposta é sim. Não porque eu sou alguma pessoa iluminada que entende autismo, mas porque eu te amo mais do que eu sou assustado de coisas serem difíceis. Você perguntou se eu vou eventualmente te ressentir por ser menos flexível do que pessoas neurotípicas. A resposta é não. Eu vou apreciar que você sabe o que você precisa e não está assustada de pedir. Isso não é uma limitação. Isso é sabedoria. Eu não consigo prometer que eu não vou bagunçar de novo. Eu vou dizer a coisa errada às vezes. Eu vou entender errado às vezes. Mas eu prometo que quando eu fizer, eu vou reconhecer isso, me desculpar genuinamente, e fazer melhor próximo tempo. Eu prometo que eu nunca vou esperar você mudar quem você é. Eu prometo que eu vou te escolher, uma vez após outra, até mesmo quando é difícil. Se você está disposta a tentar isso comigo, eu seria honrado de passar minha vida aprendendo sua linguagem. Eu te amo, Sophie. Marcos.